Hoje nós ouvimos na primeira leitura a conclusão do livro do Gênesis. A morte de Jacó, a morte de José e já a promessa da redenção, de que Deus visitará o seu povo no Egito e o fará subir para a terra prometida. Por isso José pede que quando Deus visitar o seu povo no Egito, quando acontecer o êxodo, e naquele momento eles ainda não eram escravos, né? O livro do Êxodo começa justamente dizendo que no Egito os filhos de Abraão se tornaram numerosos e um faraó que não tinha conhecido José subiu ao trono e a partir de então eles se tornaram escravos. Mas profeticamente José já diz que eles serão conduzidos, eles serão visitados por Deus e conduzidos de volta para a terra de Canaã e que levem consigo os seus restos mortais, os seus ossos, para ser sepultado junto com os seus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Então, ali já se anuncia a libertação. Ali, antes mesmo de o povo se tornar escravo, já se anuncia a redenção, que Deus visitará o seu povo. Quando Moisés fala com Deus lá na sarça ardente, Deus diz: eu vi a opressão do meu povo, eu desci, eu me compadeci. Portanto, Deus de antemão já promete salvar o seu povo das mãos de seus inimigos, antes mesmo do início da opressão, antes mesmo do início da escravidão, Deus já promete a salvação. E no Evangelho, Jesus continua aquelas instruções aos que ele está enviando. Jesus chamou os 12, deu-lhes poder para expulsarem os demônios, curarem as doenças, ele os envia e dá muitas instruções. Já há 2 dias Jesus tem dado essas instruções aos apóstolos. E ele continua falando da perseguição. Ele foi perseguido, foi chamado de Beelzebu. E ele diz: o discípulo não é maior do que o mestre, não está acima do mestre. Se ele foi tratado assim, eles serão tratados da mesma maneira. Quando o Evangelho começa dizendo: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nós devemos ouvir isso como sendo palavras dirigidas a nós. Disse Jesus aos seus discípulos. Os seus discípulos somos nós. Então, é a nós que Jesus diz que nós, se formos fiéis à sua palavra, se formos fiéis ao Evangelho, seremos odiados pelo mundo, seremos perseguidos, seremos mal vistos. Assim como Jesus foi. Mas Jesus diz para eles não terem medo, várias vezes, pelo menos 3 vezes aqui no Evangelho de hoje ele diz: não tenhais medo. Ao contrário, publicai isto que eu estou dizendo para vocês, publiquem, anunciem. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então Jesus fala dos pardais, dos fios de cabelo,
que estão contados, que não caem, se Deus não permite. Então, do cuidado de Deus, da providência de Deus, nós devemos ter medo apenas do pecado que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. Não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temer a Deus, ter medo de ofender a Deus e de perder a amizade com Deus. De resto, nós não deveríamos ter medo de nada, porque Deus cuida de nós. E finalmente Jesus diz: se nós formos suas testemunhas diante dos homens, se nós nos declararmos a seu favor diante dos homens, Ele se declarará em nosso favor diante de Deus, diante do Pai. Se nós formos testemunhas de Jesus, Ele dará testemunho de nós. Ele é nosso intercessor junto do Pai no céu. Então, basicamente, Jesus diz para nós: não tenham medo, sejam fiéis. Ou como Ele dizia ontem, sede perseverantes. Perseverem até o fim, sejam minhas testemunhas. Guardem a minha palavra, e a minha palavra guardará vocês, protegerá vocês de todo o mal. Sobretudo do mal absoluto, que é o pecado. Nós podemos padecer neste mundo, sofrer tribulações, mas Jesus venceu o mundo e a nossa recompensa é o céu, a vida eterna. E essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso foco, a vida eterna. Aconteça o que acontecer neste mundo, o que realmente importa, o que realmente interessa é estar com Deus. É a vida da graça, a vida eterna que nós almejamos, que nós buscamos. Então peçamos a Jesus essa fidelidade, a Ele que é sempre fiel a nós, que sempre cuida de nós. Amém.